Olá, querido aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de espanhol no primeiro ano D. Essa é a nossa primeira videoaula do ano de 2021, ainda referente aos conteúdos do ano de 2020. É um grande prazer tê-lo aqui comigo e, na aula de hoje, a gente vai revisar um conteúdo estudado durante o ano de 2020, que é os pronombres personales, juntamente com as formas de apresentação, tanto a forma formal como a informal. Vamos lá. É importante que nesse início você esteja concentrado com o seu lápis, com a sua caneta em mãos, para que você possa acompanhar da melhor forma possível o conteúdo da aula de hoje. Quando se fala em pronome, vocês já devem ter estudado ele diversas vezes na língua portuguesa. Assim, na língua espanhola também não é diferente. A gente tem os pronombres personales. Os pronombres são uma classe de palavras que ela tem a função de substituir um nome, no caso um substantivo. Quando eu falo Pedro, eu posso substituir a palavra Pedro por o substantivo, por o pronome ele, não é isso? No espanhol também não é diferente. Vamos conhecer agora, revisar os pronombres personales em espanhol. Primeira coisa, a gente tem que ter em mente que el sujeto em uma oração é aquele que faz o quê? Pratica a ação. Hace la acción. El pronombre personal se situa sempre imediato al verbo. Então, veja que quando eu tiver uma oração, após o verbo, aliás, imediato ao verbo, do lado dele eu vou ter o quê? Um pronome. A gente vai já ver mais específico em uma frase. Em espanhol, existe o pronome sujeito de primeira e segunda persona, como vocês podem ver aqui no slide, que vai depender o quê? Se é singular ou plural. Temos o yo, o nosotros, o tu e o vosotros, referente à primeira e à segunda, aliás, ao plural e ao singular. A gente vai já ver também no slidezinho mais à frente. Vamos lá. Mas quando eu falo em primeira persona, segunda persona, terceira persona, seja do singular ou do plural, de quem que eu estou falando? Primeira persona, quem habla. Quem são os pronombres? São o quê? O yo e o nosotros. Segunda persona, com quem se habla. Quando eu vou falar com alguém, vou falar tu, vós, ustedes, vosotros, ustedes. Vai depender da quantidade da pessoa. Terceira persona, de quem se habla. Eu posso me referir a ele, a ella, ellos ou ellas, a ustedes e a ustedes, certo? Então, dentro dos pronomes, eu tenho 3 tipos de pessoa. A primeira, a segunda e a terceira, como vocês podem estar vendo no slide aí agora, certo? Passando o slide, eu tenho aqui uma visão geral dos pronombres personales. Primeira coisa, quando eu tenho um pronombre, ele pode ser singular ou plural, como mostra o slide. Ele pode ser de primeira, segunda ou terceira persona, como nós já falamos. E temos aqui os pronomes personales divididos em singular e plural. Vamos ver aqui mais de forma específica, pessoal. Veja que primeira persona do singular, os pronomes pessoais são o quê? O yo, o tu ou vos, que a gente vai já ver a diferença, ele e ella. No plural, a gente tem primeira, segunda e terceira persona também. Só que aqui vocês vejam que eu vou usar um nosotras, vosotros, vosotras,
ellos, ellas, e entra aqui os ustedes. Veja que a diferença está no uso do plural, porque quando eu falo de mais de uma pessoa, eu não vou usar yo, ou tu ou vos. Eu vou usar nosotros, nosotras, vosotros e vosotras. Vejam que aqui é uma visão de quem são os pronomes pessoais e como eles se dividem. Vejam que é muito parecido com o português. O que muda é a escrita do pronome. No nosso próximo slide, dentro desse mesmo contexto e conteúdo, a gente divide o uso dos pronomes personais, principalmente o tu e o vos, e os ustedes, como tratamento formal e informal. Vocês sabem que quando eu vou tratar uma pessoa, eu utilizo palavras diferentes. Quando eu vou falar com meu pai e minha mãe, eu falo, às vezes, de maneira informal, mas se eu vou falar com o meu professor, com o meu diretor, com um advogado, eu não vou falar, ei, tu! Não, tem que ter uma diferença no tratamento, na apresentação. Então, há duas formas de tratamento em espanhol. Primeiramente, o tratamento formal. Esse é utilizado em situações formais, como diz aqui. Quais são esses pronomes? Ustedes, no singular, e ustedes, no plural. Vamos usar os exemplos. Usted es de Madrid? Você é de Madrid? De onde são ustedes? De onde são vocês? Veja que aqui eu estou me referindo a uma pessoa na qual eu estou perguntando de onde que ela é. Então, eu não tenho tanta formalidade, tanta amizade, tanto conhecimento com essa pessoa. Então, a situação de tratamento é o que? A formal. E os pronomes são ustedes, usted no singular e ustedes no plural. Quando eu vou me referir a uma pessoa que eu um amigo, uma pessoa próxima, vou utilizar o tratamento que informal, com pessoas cercanas ou em situações informais. Eu vou usar o que? O tu, que é singular, segunda persona do singular, e o vosotros, que é uma persona do que? Do plural. Tu eres uma persona encantadora. Veja que eu estou dizendo que uma pessoa é encantadora. Para me dizer que é uma pessoa encantadora, eu tenho que ter o quê? Uma certa amizade com ela, uma aproximação. Vosotros sois muito amáveis. Vosotros sois muito amáveis. Estou dizendo que várias pessoas, há um grupo de pessoas são o quê? Amáveis, carinhosas, gente boa. Então, veja, pessoal, que eu utilizo os pronombres personales para me referir a pessoas do discurso e dentro desse discurso eu ainda me refiro ao tratamento formal e informal, que eu tenho que saber diferenciar que pronome eu vou utilizar. Aqui também eu tenho um quadro com a visão geral. Tipos de tratamento: informal, intimidade, e formal é o que? Respeito. Então, ele trouxe aqui uma comparação. Dentro desses tratamentos, eu ainda posso ter diferenças entre um país e outro. Por exemplo, na Espanha, se utiliza muito o pronome usted e usted, singular e plural, mas quando eu vou para os outros países da Hispanoamérica, eu posso utilizar usted, senhor, senhora, senhor e senhora. Eu vou estar me referindo à mesma coisa, só muda aí, é uma variação. O informal também muda um pouco. Na Espanha, quando eles vão se referir a um tratamento informal, eles usam mais o pronome tu. Tu eres muy amable. Já na Hispanoamérica, há a utilização tanto do tu como do vos. Vos eres muy amable. Vosotros, para a Espanha, e ustedes, Hispanoamérica, os outros países que falam espanhol.
Isso é uma variação linguística de um país a outro. Mas veja, pessoal, que todos têm o que? O mesmo sentido. São formas de tratamento informal e formal. Intimidade, respeito. Então, pessoal, esse é o nosso conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês possam ter compreendido que pronombre no espanhol, ele também é uma classe gramatical que tem a função de substituir um nome, um substantivo, um adjetivo, e que ele tem a sua classificação, como vocês puderam ver, certo? E temos dentro desses pronomes as formas de tratamento. Isso é importante porque quando a gente vai falar, quando a gente vai utilizar a língua, é importante a gente ter esses conhecimentos, porque demonstra que a gente tem conhecimento daquilo que a gente está utilizando. Encerro a aula de hoje, pedindo para que vocês continuem seguindo os passos da nossa orientação, e o próximo passo é responder um pequeno questionamento sobre a aula de hoje, que vocês podem estar vendo nas orientações, tá bom? Hasta luego!